Bom, pessoal, como nós podemos ver no vídeo de afiação, só a primeira vez que você vai fazer o desbaste de alívio, quer seja só 10 graus, quer seja mais agressivo, começando o mais baixo possível e fazendo progressivamente até fazer o microfio, daí para frente, via de regra, só quem precisa ser retocado é o microfio. E você pode fazer isso perfeitamente na pedra, qualquer pedra, desde a carborundo até uma pedra 1000 ou 3000, não faz diferença, você vai fazer um microfio. Só que na pedra dá trabalho, dá mais trabalho. Qualquer coisa dá trabalho, mas na pedra dá mais trabalho. Com sistema de haste cerâmica pré-angulada, isso é mais rápido. E todo mundo, vamos dizer, reconhece que como sistema, o melhor sistema para retoque de fio é o Sharpmaker com as pedras triangulares, tá? As diferentes posições, dá para você afiar a tesoura, dá para você transformar aquelas pedras triangulares numa pedra de bancada, usando o fundo do Sharpmaker, colocando uma do lado da outra, usando a superfície plana. Quer dizer, ele é bem versátil e realmente para retoque é excelente. Mas a pedra triangular realmente é o melhor para quem está começando a afiar ou tem relativamente pouca experiência na afiação, ou seria a haste cilíndrica em vez da haste triangular melhor? Gente, eu vou dar a minha sincera opinião de quem usa o Sharpmaker há mais de praticamente 20 anos e haste cilíndrica há uns bons 18 anos, tá? Então eu já tenho alguma estrada nisso, só que o Sharpmaker propriamente dito, como eu já falei em outros vídeos, o meu Sharpmaker, apesar de 20 anos, ele está praticamente 0 quilômetro. Por quê? Porque ele quase não é usado. Mas, Cabral, mas peraí, como é que você vai dar uma opinião de experiência de uso em algo que você quase não usa? Simples, gente, porque logo depois que eu comprei o Sharpmaker, ele é muito bom, ele vem num estojo autocontido, ou seja, a base dele já contém ele mesmo. Mas ele você tem que desmontar, montar para usar, desmontar para guardar. É rapidinho? É muito rápido. Porém, eu podia fazer e fiz cópias dos slots de encaixe do Sharpmaker. Esse aqui não é uma cópia do Sharpmaker porque não existe. Eu usei os slots do Sharpmaker para fazer esse angulador de 10 graus, tá? Como esse aqui também é 10 graus, só que para haste cilíndrica. Mas, como vocês vão ver aqui, ele é uma cópia do Sharpmaker, só que eu fiz para 10 graus porque eu tenho muitas lâminas que trabalham a 10 graus. O Sharpmaker é 15 e 20. Então esse aqui eu fiz a 10 e eu tenho outros a 10. E tem alguns que só dão a posição na quina da pedra, ou seja, você só monta ela nessa posição, e tem outros que você só monta a posição reta delas, tá? Foram os primeiros que eu fiz, depois eu resolvi copiar os slots mesmo, e aí eu tenho alguns Sharpmakers, entre aspas, ou como eu costumo brincar, minimis do Sharpmaker espalhado. E tem outros tantos bases feitas para hastes cilíndricas. Então, gente, esse tipo de gadgetzinho, eu tenho vários de hastes cilíndricas, eu tenho vários do Sharpmaker,
espalhado para tudo quanto é lado que vocês imaginarem. Eu tenho no quintal, eu tenho no tanque, eu tenho dentro de casa, na cozinha, eu tenho na escrivaninha, eu tenho no consultório, eu tenho na varanda. Onde eu puder usar uma lâmina, eu tenho um desse espalhado por lá. E tem alguns que é colado um no outro, 15, 20, 10 e 15, separado. Então eu tenho para tudo quanto é gosto. E eu realmente uso direto isso. E, inclusive, eu uso muito mais do que necessitaria usar. Ou seja, eu estou cortando alguma coisa, se eu estou com um desse à mão e coisa, eu dou 2 passadinhas e vou e continuo. Ou seja, meus fios estão sempre no estado ótimo. Ah, Cabral, você não falou que usa muito chaira de aço lisa? Sim. Na mesa principal, como eu faço muita coisa lá, mas é a mesa de tomar refeição, de fazer lanche e tal, existe o risco de jogar-se isso no chão, de bater um copo e ele cair, bater de jeito e quebrar. Então, na mesa, eu não tenho. Eu, às vezes, até levo para lá para fazer um retoquezinho rapidinho, mas na mesa, quem fica é a chaira de aço lisa, tá? Esses aqui ficam um aqui no canto, aqui em cima, para caso uma... E apesar de que eu estou ali do lado com uma chaira estriada, que eu já falei, eu vou ser sincero, eu basicamente só uso ela para peixeirinha tramontina em aço carbono, tá? Por quê? Ah, ele não é eficiente? Não, ele é extremamente eficiente para aço carbono. Só que o aço carbono marca ele demais, depois mesmo com a borracha, ele fica marcado. Interfere em alguma coisa na funcionalidade dele? Zero, nada. Só que depois, para tirar as marcas do aço carbono, eu tenho que passar uma lixazinha 35, 50, 80, 100 e tal, que tem 2 vantagens. Remove essa marcação e retexturiza a superfície dele, tornando ele mais agressivo do jeito que eu gosto. Mas voltando à cópia do SharpMaker. Quando eu comprei o SharpMaker, gente, eu comprei também 3 pares de pedra branca, lisa, fina, perdão, estava na promoção, e comprei um par da extra fina. Então eu tenho cada haste dá um gadget desse, né? Então eu tenho 6 gadgets, não, eu tenho mais, eu comprei, deixa eu ver, não, são 4 hastes finas e uma extra fina. Então eu tenho 8 gadgets desse, não necessariamente nesse ano, como eu já falei, tem de 10, tem de 15, tem de 20, tem unido um de 15, um de 20, um de 10 e um de 15, por aí vai. Mas eu tenho mais gadgets do que pedras triangulares, tá? Tem alguns lugares que fica guardado só o angulador, basta eu pegar a pedra triangular e colocar. Quer dizer, eu tenho experiência de uso, gente, e eu tenho que ser bem honesto com os amigos. Mesmo quem tem experiência de uso pode falar isso, pode atestar ou não, pode contradizer, pode ser apenas uma inabilidade minha, mas é mais fácil você dar um fio num gadget de haste cilíndrica do que numa pedra triangular. Ah, Cabral, você está falando isso porque a pedra triangular equivale mais ou menos a uma lixa d'água 1000, enquanto essas hastes cerâmicas suas equivalem mais ou menos a uma lixa d'água 500. Então ela é mais abrasiva, forma melhor o microfio, ou conforma melhor, ou recupera melhor o microfio. Não, gente, não é por isso, não. É porque na haste cilíndrica, a porção do fio ou microfio em contato com a haste cilíndrica é muito pequena, pelo formato cilíndrico em si, tá? Então você tem um desbaste mais efetivo. Ah, Cabral, mas a pedra triangular ela tem uma quina. Sim. A quina tem uma área de contato até um pouco menor do que essa haste cilíndrica, por exemplo. Porém,
Como é uma área muito pequena e é única, você começa a passar rapidinho, você olha, ela está enegrecida, com resíduo de aço. Isso vai tirando a eficiência dela. E aí toda hora você tem que ficar passando a borracha, enquanto aqui você vai usando, enegreceu, você só faz um pequeno girozinho na haste, vai usando toda a superfície dela, tá? Então é mais prática. Ah, Cabral, mas a superfície plana da pedra do Sharpmaker dá um acabamento mais fino, um fio mais polido. É verdade, porque além dela ser mais fina, uma superfície maior de contato diminui a pressão no microfio, diminui a quantidade de desgaste e te permite menor pressão, maior polimento naquela área que você está passando. Porém, vocês podem perguntar quem tem Sharpmaker. E olha que, como eu estou falando, eu tenho 20 anos de uso vamos chamar isso aqui de Sharpmaker, tá? Mas eu tenho 20 anos de uso das pedras triangulares. Essa superfície plana não é para qualquer um afiar nela ou refazer ou dar um retoque de microfio, não, tá? A pessoa precisa ser um pouco mais experiente para usar bem a superfície plana. Uma reclamação que era recorrente nos fóruns da Spyderco é que essas superfícies planas das pedras triangulares não vinham muito planas. Gente, de todas as hastes que eu comprei triangulares, uma só fina tinha uma certa irregularidade que eu corrigi com lixa, tá? Ela tinha uma ligeira ondulação. Todas as outras minhas, colocando uma contra a outra, elas encaixam perfeitamente, tá? Perfeitamente. Então, a superfície é plana. Ah, Cabral, e essa plaquinha aí? Gente, como é o tal caso, quando eu comprei o Sharpmaker, eu já sabia que a cerâmica das pedras finas era não só mais compacta, mais adensada do que a cerâmica marrom, da pedra marrom ou cinza, como alguns chamam, mas ela literalmente não sofre desgaste. É lógico, gente, algum desgaste existe, tanto é que de vez em quando você tem que recondicionar a superfície porque ela fica lisa demais. Mas na prática, tá? Você não vê desgaste, você não vê partícula de cerâmica. E a cilíndrica, mesma coisa, você também não vê. Mas se eu soubesse na época, eu provavelmente, além do que gostando de fios mais agressivos, eu teria comprado hastes marrons e não finas. As médias, né, que são as marrons, e não as finas, que são as brancas. Por quê? Porque eu gosto de fios mais agressivos e elas retiram mais material, obviamente, porque elas equivalem a grites mais baixos, ou seja, são mais ásperas, mais coarse. Então, o que eu fiz? Eu ainda tenho uma de resto, uma plaquinha diamantada, tá? Eu gostaria que fosse mais grossa, mas é uma grana equivalente, acho que é 600, ou seja, equivaleria à pedra marrom da Spyderco. Eu cortei a plaquinha de diamante e colei numa superfície, tá? De modo que ela continue, a pedra continue encaixando, mas eu posso usar isso aqui para fazer um retoque mais agressivo ou conseguir um microfio mais agressivo. Eu tenho as pedras originais do Sharpmaker que ficam no Sharpmaker com essas talinhas diamantadas coladas, e eu tenho mais 2 gadgets com talinha colada, porque acelera e me dá um microfio do jeito que eu gosto, bem agressivo, tá? E ele é um pouco mais agressivo do que o feito nessa pedra cilíndrica, mas chega próximo um do outro. Mas onde que eu quero chegar? Apesar de tudo isso, gente,
Eu prefiro usar a haste cilíndrica do que a do SharpMaker, talvez por causa do fio resultante, ou microfio resultante. Aqui ele é mais polido, eu gosto dele mais agressivo. Mas eu tenho que confessar, mesmo para mim, é mais fácil fazer um microfio na haste cilíndrica do que na haste triangular. E eu praticamente não uso a quina. A quina eu só uso para dentes de serra, tá? Que realmente é fantástico para dente de serra, tá? Para você retocar ou dar um tchan numa faca de serra. Essas quinas são literalmente perfeitas, são perfeitas mesmo nessa pedra fina. Então, eu diria o seguinte: se o amigo quer um sistema para retocar fio ou microfio, no caso, o retoque ele é mais aconselhável para o microfio, tá, gente? Porque a superfície de aço que você vai precisar remover é bem menor no microfio do que no fio tradicional. Não é que não funcione para fio tradicional, ela funciona melhor para microfios, tá? Eu prefiro usar a haste cilíndrica do que as hastes do SharpMaker, tá? E com um detalhe que eu sempre levo em consideração naquelas minhas comparações de aço tal contra tal, que é custo. O custo de um gadget com haste cilíndrica comparado com o SharpMaker há 15, 20 anos atrás, gente, seria assim, um Smiths ou um Lansky ou um sistema qualquer custaria 6, 7 dólares, tá? É um sistema simples, com 2 ângulos, normalmente 15, 17,5, ou 17,5, 22,5, ou 15, 20, sei lá, às vezes num bloquinho de madeira e tal, que eu tenho alguns assim, só que feito em resina. Consigo fazer, eu fiz em vez de madeira, mas podia ser perfeitamente madeira. Enquanto um SharpMaker custaria aí por volta dos seus 60, 70 dólares. Como eu falei, é o melhor sistema de retoque de microfio. Porém, a haste cerâmica, para quem está começando, ou quem tem pouca experiência, ou não usa com muita constância, ou seja, não tem muito treino, ela vai te frustrar menos, tá? E com detalhe, Cabral, a cerâmica é a mesma? Não, a do SharpMaker é puríssima, você não vê voids, ou seja, buraquinhos, falhas na cerâmica, nada, tá? A superfície é perfeita, tá? Muito, mas a compaxidade da cerâmica, não tem inclusão, não tem nada. A cerâmica é limpa e tal, é coisa de primeira mesmo. Já essa haste que eu recomendo para os amigos, se você pegar uma lupa de 20 ou 30 vezes e olhar, vocês vão ver um monte de impureza na cerâmica e coisa. Atrapalha alguma coisa, Cabral? Gente, eu já tive dezenas dessas hastes, tá? Nunca achei uma que essas impurezas... E tem voids também, tem buraquinhos na cerâmica. Você fala assim, nossa, isso vai impactar no microfio. Não impacta. E de todas que eu tive, uma única... Não, duas. E eu devo ter tido umas 20 hastes dessa, dei algumas de presente e tal. Acho que só duas, gente, tinham uma impureza que atrapalhava o microfio. Foi corrigida com uma lixa 100 ou uma lixa 80. Uma única passada, corrigiu, acabou. Nunca mais. E de vez em quando eu passo lixa, em ambos os casos aqui, mais até do SharpMaker, na triangular, porque ela é mais fina, eu gosto dela mais agressiva um pouco, mas essa aqui de vez em quando eu recondiciono a superfície também,
Então, quer dizer, nunca tive problemas com as hastes cilíndricas interferindo no microfio, no passanelas, por causa de uma impureza, por causa de um buraquinho, nada disso, gente. Então, em termos de qualidade, não dá para comparar a qualidade da cerâmica do Sharpmaker com essa cerâmica cilíndrica. Pelo menos esta especificamente, não estou falando de todas. Falando dessa especificamente, que é uma chairinha, acho que Idaho, não sei, que eles chamam genericamente, que eu até recomendei aos amigos e tal, mas prático, o efeito prático delas nos fios é a mesma coisa, sendo que eu prefiro um fio mais agressivo sair da cilíndrica do que sair da Sharpmaker. E, de novo, para quem não tem muita habilidade e costume, é muito mais fácil usar a haste cilíndrica do que a triangular do Sharpmaker, tá? Sem sombra de dúvida. E o custo da cilíndrica é muito inferior ao Sharpmaker, ao sistema, e a haste cilíndrica tem um custo bem inferior à haste triangular do Sharpmaker vendida unitariamente. Então, se eu tivesse que fazer uma recomendação, de olho fechado, haste cilíndrica. Essa especificamente, que eu acho muito boa, mas qualquer haste cilíndrica. Aí essas hastes mais grossas de chairas funcionam? Funcionam muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Para falar a verdade, gente, recentemente a Spyderco lançou um sistema com hastes não triangulares, e sim elípticas, tá? É como se você tivesse duas meia canas de uma grosa juntas uma na outra, então você tem uma superfície convexa de um lado de outro, tá? Com bordas mais finas que quase equivaleriam a uma quina. Eu acho, tá? Aí é por inferência, eu nunca tive uma em mãos, que se tem uma haste que pode superar essa haste cilíndrica, é essa haste elíptica. Porque a parte que não é flat, obviamente, é ligeiramente convexa, é mais fácil de você manter um contato ali do fio, tá? E você tem quase um efeito plano, mas não é plano, e quase um efeito cilíndrico, mas não é cilíndrico. Você fica no meio do caminho. Então, é mais fácil de você acertar o uso, ou seja, usar corretamente, e com a vantagem de que na parte da borda dessas pedras elípticas, você consegue afiar serras, tá? Então eu acho que para superar a cilíndrica, talvez, e aí estou falando por simplesmente usando o conhecimento que eu tenho, já que eu nunca tive uma dessas pedras elípticas em mão, talvez essas pedras sejam melhores do que as cilíndricas para retocar os fios. Porém, eu tenho certeza absoluta que são mais caras que as cilíndricas. E aí compensa? Não. Tá? Ah, Cabral, ela é mais difícil para fazer um encaixe assim? Eu diria que se você for pensar que se não for por moldagem, difícil, a não ser que você seja assim, tenha material, ferramenta, tá? De última geração para fazer uma estrela, tá? Para fazer uma estrela com um quadrado, que é o formato das bases do Sharpmaker, é muito mais fácil você usar uma furadeira com uma broca no diâmetro próximo da haste cilíndrica, gente. E a elíptica vai pelo mesmo caminho. Se fizer num material moldado, igual eu fiz isso aqui, é a mesma coisa. Cilíndrica, triangular, para mim, é a mesma coisa. Elíptica, eu faço a basezinha do mesmo jeito, porque eu desenvolvi minha técnica de angular as hastes, posicionar num bloquinho, virar a resina, ela vai com um isolantezinho aqui, depois eu só retiro. Tranquilo, por isso que eu tenho um monte deles.
Mesmo trabalho, aliás, me daria menos trabalho fazer para uma haste elíptica do que para a haste triangular do Charpmaker. Mas eu diria que para 99,9% das pessoas seria impossível, se não for por moldagem, fazer uma base para a haste triangular do Charpmaker e mesmo para a haste cilíndrica. Perdão, para a haste elíptica. Para a haste elíptica. Para a cilíndrica, eu já até mostrei como fazer, gente. Basta usar uma furadeira num caibrozinho e tal, ou você pode fazer moldado, que é aqui. Não é todo mundo também que vai ter acesso a fazer moldagem para isso. Então, o caibro de madeira com uma furadeira... Cabral, eu tenho que acertar exatamente 15 graus, 20... Não, gente. Como você sempre vai usar essa haste para retocar, não importa se você fez 15, 14, 16, 17, só vai alterar um pouco o ângulo. Você não vai poder afirmar que meu ângulo está a 15. Não, às vezes ele está a 16. Mas como você vai sempre usar o mesmo gadget, seu microfio vai estar do mesmo jeito. Então você vai retocar perfeitamente toda vez, como se ele fosse 14, 15, 16, 0, 1000, sei lá, qualquer ângulo, gente. Como você vai usá-lo sempre, seu retoque vai ser sempre o mesmo, como seria comigo com essas hastes. Então o ângulo aqui não é estritamente exigente que seja o mesmo. Ou seja, você fez com a furadeira no caibro de madeira, fez o triangulinho retângulo para usar como guia da broca, pronto. Seu gadgetzinho está pronto, vai te ser uma mão na roda para retoque. E é por isso que eu volto a insistir. Se você pensa em adquirir um gadget para retoque de fio, óbvio. Se você quiser adquirir o melhor sistema, Charpmaker de olhos fechados, tá? Cabral, e essa da pedra elíptica? Gente, eu acho, do verbo não sei, já que nunca tive em mãos, que ele seria até superior a essa pedra triangular, tá? Aí é achismo puro e simples. Mas, se você adquirir um Smiths, um Lansky, sei lá outros nomes que tem para esses gadgets que você acha pronto, com haste cilíndrica, você vai ficar muitíssimo bem servido, pagando muito menos e tendo o retoque perfeito para os seus microfios. Cabral, a haste cilíndrica não funciona muito bem para dente de serra, a não ser que o dente de serra case com a circunferência da haste cilíndrica. Tá, isso é verdade. E a quina, o dente de serra, na haste cilíndrica, você tem que fazer individualmente cada dente. Aqui não, aqui você pode passar a serra, desde que os dentes sejam maiores, igual numa serra de pão, você pode passar ela correndo como se fosse um fio liso, tá? Funciona, é mais rápido e tal. É talvez a única vantagem que eu veja no Charpmaker, tá? Seria a quina da triangular ou a borda da pedra elíptica. Mas em termos de custo-benefício, te entrega muito mais pelo que você paga a haste cerâmica cilíndrica, naqueles estojinhos de madeira, ou tem casos que nem é estojo, né? Vende só o caibro com os furos. E caibro com furo, gente, a maioria das pessoas ou tem uma furadeira ou tem acesso a uma furadeira. Basta você ter uma broca num diâmetro pouquinha coisa maior, para você não ter que ficar forçando a haste lá para ela encaixar bem, ligeiramente maior, mesmo que quando você faz um furo ligeiramente maior, o que acontece? Se esse é o ângulo que você queria, ó, vamos supor que aqui o efeito é mínimo, tá? Mas vamos supor que o ângulo que você queria é esse. Quando você faz um furo ligeiramente maior, o que acontece? Ela tende a deitar para as laterais, ela abre um pouco. Cabral, eu tenho uma broca que vai dar um diâmetro de circunferência no furo 1 milímetro maior do que a haste que eu tenho. Então tá, você quer quantos graus? 15? Faz o furo com 13 ou 14. Porque aí a hora que você colocar a haste, ela vai abrir um pouco no assentar no furo,
vai dar os seus 15 graus lá. Esses são detalhes, gente, que são ajustes só, tá? Ah, vai fazer essa diferença toda? Gente, eu costumo dizer que não, mas é lógico que se não fizesse diferente, você não teria ângulos diferentes. Lógico que, às vezes, a sua lâmina, com o tipo de aço, o tipo de microfio que você tem, vamos supor que ela está falhando quando está com 15 graus. Se você subir para 16, 17, 17,5, ela para de falhar. Então dá diferença. Porém, para o seu uso do dia a dia, é extremamente importante que você tenha 15 ou 17 graus e meio, ou 17 ou 16. Faz realmente essa diferença toda? Para a maioria das lâminas, não. Mas se você tiver uma que falhe a 15, ou vamos dizer, essa aqui está a 10. Se você tiver uma lâmina que falhe a 10 graus, em vez de você passar o microfio com o dorso reto da espinha aqui, para dar os 10 graus, feche um pouco mais, ele vai dar o quê? 9, 8. Se você abrir um pouco mais a espinha, se tendê-la mais para dentro do gadget, entre aspas, vai dar o quê? 11, 12, 13 graus. E quanto mais você for abrindo, mais vai aumentando o ângulo. Então você não precisa fazer vários ângulos. Basta você ter a consciência. Se com 10 está falhando, na hora que você for passar aquela lâmina, tomba um pouquinho a espinha e passa 12,5, passa 13, passa 14. Como é que eu vou saber o ângulo exato? Você não precisa saber, gente. Você inclina o quê? Um pouquinho. Você sabe o tanto que você inclinou. Aqui você faz a mesma coisa, inclina um pouquinho para dentro. Continuou falhando, você aumenta a inclinação. Gente, algumas coisas a pessoa tem que ter... o termo não é bom senso, tem que ter um pouco de criatividade, tá? E eu sei, não é todo mundo que pensa nesse quadro mais amplo, nessas soluções simples. Porém, se você acompanha fóruns, acompanha vídeos e tal, uma hora ou outra você vai ver alguém falando, comentando uma solução dessa. Aí você fala, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Mas são coisas simples, mas aí vai da pessoa, né, da capacidade dela de gerar soluções para problemas pequenos ou grandes, sei lá, ou da experiência dela em ver vários vídeos, vários comentários, ou então é uma pessoa daquela que eu tenho vários conhecidos e alguns parentes assim, que soluções simples, as pessoas nunca se tocaram para aquilo. Você vira e fala assim, olha, se você fizesse isso aí assim, assim, assado, era mais fácil. É mesmo, tá? Tem todo tipo de gente, tá? Então, são detalhes, gente, de pequenos ajustes. Mas, voltando, quem tem SharpMaker pode testar isso também. Às vezes, você quer um desbaste maior, se você tiver uma plaquinha diamantada, vamos supor, 100, 150, vai ser uma maravilha. Você colar numa das faces planas da pedra triangular, e lógico, você tem que deixar um espaço para encaixar, porque com a plaquinha lá, ó, ela pega na borda e não encaixa de jeito nenhum, porque isso aqui foi moldado SharpMaker, então ele é justo para as pedras. SharpMaker é perfeito, tá? Então, se fizer isso, você vai aumentar muito a eficiência do seu SharpMaker, porque você vai ter uma face dessas pedras triangulares. Cabral, e essa plaquinha que você colou, ela não interfere? Não. Você pode colocar a superfície plana aqui e passar o fio correto. A não ser que você passe o fio quase querendo pegar essa quina aqui. Aí ele vai pegar a placa. Mas se você usar só a superfície plana, ela não interfere em absolutamente nada quando você usar as faces planas, tá? E essa aqui tem aquele famoso sulco para anzol e tal, que vocês podem ver que de vez em quando eu até uso. Só é quase impossível de limpar tudo com borracha, tá? Então, de vez em quando, eu tenho que usar uma buchinha
com sabão para limpar o suco se eu quero continuar usando e se eu vejo que ele está perdendo eficiência. Mas isso se eu já fiz umas 2 vezes numa pedra triangular dessa, nesses 20 anos foi muito, tá? Porque mesmo ele perdendo eficiência, ele continua eficiente para afiar anzol, afiar agulha, afiar uma ponta fina. Então isso não chega a ser preocupação não, tá, gente? Mas é só dando uma opinião de quem tem experiência no uso dos 2 tipos de hastes cerâmicas, a triangular e a cilíndrica. A cilíndrica é mais fácil de ser usada, essa especificamente dá um microfio um pouco superior pela agressividade, porque essa aqui é muito fina, igual eu estou falando. Se eu soubesse hoje o que eu sei, na época da aquisição eu teria comprado a pedra marrom. Ah, Cabral, mas a pedra marrom ela desgasta, não desgasta? Desgasta. Mas esse desgaste, gente, é tão mínimo que elas provavelmente estariam durando até hoje do mesmo jeito, igual essas pedras finas triangulares. Ah, Cabral, eu quero uma que não desgaste. Então, sua opção é a fina triangular. Ah, e por que não a extra fina? Porque a pedra é exatamente a mesma. Porém, o acabamento superficial das faces da pedra é diferente. Na extra fina é um acabamento mais fino. Ah, Cabral, então eu posso transformar uma extra fina numa fina? Pode, porém, na prática é muito mais fácil você transformar uma fina numa extra fina do que uma extra fina numa fina. Porque de tão dura que é essa cerâmica, e sim, ela é mais dura do que essa cilíndrica aqui, pelo menos este modelo, tá? Com lixa é muito difícil você deixar essa superfície muito áspera. Eu consigo deixar essa superfície bem áspera, não com lixa, usando ácido fluorídrico. Qual o problema? Ácido fluorídrico é uma substância controlada. Eu no consultório já tem anos que eu não uso, porque no consultório a gente usaria para condicionar superfície de restaurações ou facetas de porcelana, porque o ácido fluorídrico ataca a porcelana, tanto é que você não pode colocá-lo num potinho DAPEN de vidro, porque ele ataca o vidro, tá? É extremamente tóxico você inalar aquilo. Então, para você usar, idealmente você não deve usar na boca do paciente, porém, alguns casos, para você fazer um remendo com resina numa prótese que o paciente não tem condição de trocar, dá para fazer. Mas aí você tem que botar ventilação forçada, um ventiladorzinho, para o paciente não inalar os gases do ácido fluorídrico, isolar com vaselina todo o entorno daquilo para não cair no tecido mole do paciente, ou seja, gengiva, lábio, bochecha, língua. É uma trabalheira do cão, gente. Tanto é que eu raramente fiz isso durante toda a minha vida clínica. Normalmente a gente, se é possível remover, você remove sem risco para o dente. Se você acha, eu pelo menos, se eu achar que vai envolver risco para a coroa ou para a raiz do dente, não faço. Se o paciente insistir, eu peço que procure um colega, porque não sou eu que vou assumir o risco. Fora da boca, mas fora da boca você não precisa fazer resina. Você pode mandar para o laboratório e mandar retocar a porcelana. Então, gente, o ácido fluorídrico no consultório, basicamente é para você fazer remendo, gambiarra, em restaurações ou trabalhos em porcelana, direto na boca do paciente. Você não tem outra
outra função. Ou você pode, às vezes, usar fora da boca, por exemplo. Mas isso, se você tem um bom laboratório, o laboratório já te manda isso pronto. Vamos supor, você vai cimentar uma faceta. Você quer que o cimento adira melhor à faceta? Você faz um ataque com ácido fluorídrico na porção interna da faceta que vai ser cimentada no dente. E aí sim, e olha que a tendência da porcelana já é aderir bem aos cimentos modernos, mas com esse ataque de ácido fluorídrico, a retenção fica bem superior. E aí é feito fora da boca, obviamente, depois muito bem lavado para eliminar todo o ácido. Tá? Eu ainda gosto de pingar um pouquinho de uma solução de soda cáustica para neutralizar todo e qualquer ácido ali. Lavo bem depois em água corrente, coloco no cavitador ultrassônico com água só para eliminar qualquer resíduo da soda e aí sim ela vai cimentada. Então é tudo uma questão de cuidado, tá? Mas eu não recomendo o uso de ácido fluorídrico para condicionar a superfície de cerâmica, tá? Por quê? Porque os riscos eu acho que não compensam, pelo menos para o usuário comum, as vantagens que você vai ter de uma superfície realmente bem áspera, tá? Fica bem agressiva, mas os riscos são grandes, tá? Então, para condicionar a superfície, lixa de carborundo, tá? De 35 para... Se você quer uma superfície bem áspera de verdade, usa lixa 35, tá? E poucas passadas, mesmo para haste triangular, que é uma cerâmica muito dura. Porque se você passar demais, você acaba regularizando ou alisando um pouco a superfície, tá? Essa aqui é a mesma coisa, você passa poucas vezes, já está recondicionada, está tirando o metal, que é uma maravilha. Então, volto a insistir, se você quer um sistema de ângulo fixo para retocar fio, opte pela haste cilíndrica. É mais fácil de ser usada, te dá maior amplitude de uso da haste, tá? Porque basta você ir girando, você vai ter toda a superfície dela antes de ter que limpar, enquanto aqui, se você usar a quina, são poucas passadas e uma passada de borracha para limpar. E a parte flat, tá? A parte plana das hastes triangulares, não é todo mundo que usa SharpMake que usa bem isso, não. E quem tiver pode comentar, vai ver que eu não estou falando a mentira, tá? A parte das quinas é tão fácil quanto a cilíndrica, sem problema. Mas a parte plana, tem usuário antigo do SharpMaker que ainda não se acertou com ela. Enquanto aqui é passar e valer, como diz o outro, tá? É mais barato. Eu temo usar esse termo, mas eu vou usar, mas não é o termo correto, tá, gente? É mais eficiente, tá? Principalmente levando em consideração que aqui é fina e aqui é média, a textura, entre aspas, tá? Ou seja, o tipo de acabamento que dá. Ah, Cabral, e se você comparasse com a marrom? Eu já comparei. A agressividade dessa é mais agressiva que a pedra marrom da SharpMaker, tá? Então eu acho que você fica mais bem servido com uma haste cilíndrica e principalmente é muito mais barato. E a não ser que você queira fios muito polidos, aí o SharpMaker vai valer a pena, a não ser que você use hastes cilíndricas extra finas. Das que eu tenho uma única Shaira da... Como é que é, gente? É uma produtora de canivetes, não sei o que, sons, está me fugindo o nome aqui, que é realmente fina, mas eu já passei uma lixa para ela ficar um pouco mais agressiva, então ela fica semelhante à haste fina da Spyderco,
Mas assim, é uma vintage, você não acha mais, há décadas que ela não é produzida, e ela fica, eu tenho que confessar, basicamente guardada, porque é meu xodózinho, porque é uma cerâmica fora de série. Mas que não dá o fio que eu gosto do fio mais agressivo, e aí essa hastezinha cumpre bem esse trabalho, tá ok? Então era isso por esse vídeo, um abraço a todos.